Estamos de volta com o programa Decisões e Argumentos, que discute hoje os desafios e os caminhos do movimento negro aqui no Brasil. Participam conosco o vereador do Patriota, Fernando Holliday, e a jornalista, secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, militante do Círculo Palmarino e da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, Ania Cláudia Mielke. Eu retorno com o vereador Fernando Holliday. Durante a pandemia, vereador, a gente sabe que ela está atingindo de maneira mortal, principalmente os negros, muito mais do que os brancos, na verdade, já que ela está presente nas favelas, bem distante aqui do centro de São Paulo, naquelas comunidades onde o número de pessoas é bem maior, né? E não tem muito o que fazer, são locais apertados, fechados, uma densidade muito maior. Na opinião do senhor, qual que é o papel do poder público em relação ao sentido de garantir o direito à vida para todos de maneira igualitária, independentemente de raça e também de localização? Eu acredito que esse seja um problema histórico no nosso país, né? Aqui na cidade de São Paulo, para dar um exemplo, quanto mais ao extremo da cidade nós vamos, seja pela Zona Leste, ali na cidade de Tiradentes, Guaianazes, São Mateus, ou seja, ao sul, ao norte ou ao oeste, a gente vai percebendo que a situação vai piorando, né? Os hospitais vão tendo uma pior qualidade, o investimento em saúde não é adequado para essas pessoas e mais vai se diminuindo a capacidade delas também de terem um plano de saúde, de poderem pagar por um atendimento particular, de poderem ir a um consultório médico onde se tenha uma maior qualidade no atendimento. E, além disso, você tem a dificuldade da vivência em si mesma. Primeiro, a dificuldade de se manter o isolamento social, porque essas pessoas precisam trabalhar, né? Essas pessoas estão ali na ponta da linha. São as diaristas, as faxineiras, a equipe de limpeza, o pedreiro, enfim, são pessoas que de uma maneira ou outra continuaram trabalhando, mesmo contra as recomendações governamentais, porque senão iam perder os seus empregos ou iam perder o seu dia de trabalho. E vivem muitas pessoas em um pequeno espaço, em suas pequenas casas, então acredito que cabe ao poder público, primeiro, admitir que a realidade dessas pessoas é esta, né? De que elas continuaram sim se aglomerando ao longo desse período por conta das suas necessidades sociais e que, por conta disso, vão acabar sendo as maiores prejudicadas. E, portanto, o investimento deve ser maior direcionado para essas regiões e para essas populações. Além disso, enquanto legislativa, né, já que nós estamos aqui na TV Câmara, o ato de fiscalização, não só de vereadores, mas deputados estaduais e deputados federais, também deve se direcionar mais a essas regiões, porque são esses os comércios que vão acabar sofrendo mais, são essas populações que estão, mesmo fora de suas casas, mais aglomeradas, até porque as ruas na periferia são sempre menores, há favelas em que você tem vielas ali completamente irregulares, que são construídas e casas que vão se amontoando uma em cima da outra, porque essas pessoas não têm condições ali de viver em um lugar melhor, mais espaçado, mais arejado. Portanto, as atenções, seja da fiscalização por parte do legislativo e seja do investimento, deve vir, com certeza, com uma maior atenção para essas populações. Agora, eu não acredito que, neste caso, nós possamos dizer que aí nós temos um problema estritamente racial. É evidente que, se nós olharmos para o passado, nós veremos que foram os negros que principalmente ocuparam as periferias e ainda hoje, pelas pesquisas do IBGE, são estes que menos ganham salários, são estes que ali formam a maior parte da população. Mas vamos lembrar que o IBGE considera negros aqueles que também se autodeclaram pardos, ou seja, nessa população aí nós temos uma grande parte de pessoas que não necessariamente se enxergam como pessoas negras ou não necessariamente sofreram um racismo tão forte quanto pessoas negras poderiam sofrer nesse contexto. E nós temos também pessoas brancas, porque a história do Brasil, a história de miscigenação do Brasil, e acho que o livro Casa Grande Senzala demonstra isso muito bem, é uma história de miscigenação profunda, mas tão profunda que acaba sendo única, não só no contexto da América Latina, mas eu diria que no mundo. Foi um processo intenso, que, claro, não suplantou as dificuldades, não suplantou o racismo, não suplantou a história que a gente teve no passado, a gente tem ainda presente, isso não justifica a ideia de uma democracia racial, mas
os problemas hoje no Brasil, sociais, que acabam impactando, sim, a maioria de negros, ele é muito maior do que propriamente um problema racial, porque, veja bem, essas pessoas não estão recebendo o atendimento adequado, não necessariamente porque são negras. O investimento não vai para lá porque o governo não quer investir em pessoas negras, não quer investir na saúde dessas pessoas. É simplesmente porque elas são excluídas socialmente de um sistema, elas estão nos menores cargos, elas não conseguem ascender socialmente e, por conta dessa dificuldade de ascensão, que nem sempre tem a ver com a cor da sua pele, elas não conseguem ter um atendimento e uma vivência adequada. Eu acredito que, se neste caso de saúde pública nós, de alguma maneira, considerarmos um problema exclusivamente racial, nós vamos estar cometendo uma injustiça com diversas outras pessoas que não sofrem com racismo, mas sofrem, sim, com uma realidade social extremamente cruel. Até continuando nessa linha do vereador, tratando o assunto com a Ana Cláudia, como ficar em casa ou manter o isolamento social, né, neste período em relação a áreas densamente povoadas, como manter isso e até, de certa forma, sobreviver, né? Que a gente sabe também que boa parte desta população que está em áreas mais distantes de um centro expandido da capital, é mais difícil até para sobreviver, de conseguir emprego, enfim. Olha, antes de pensar em isolamento, na verdade, o que o poder público deveria ter feito, deveria ter pensado num planejamento, né, de emergência para a cidade. Então, assim, é óbvio que a gente tem que defender o isolamento como política de proteção à saúde, né, e esse isolamento tem que ser horizontal. Mas essas desigualdades históricas, né, já apresentadas anteriormente, né, que colocam o negro em posição de vulnerabilidade, que colocam os pobres com a necessidade de fazer o corre diário, de ir, né, trabalhar no almoço para trazer a janta para casa, que colocam essa população muitas vezes nos serviços essenciais. Então, muitos são trabalhadores com carteira assinada em farmácias, em caixas de supermercados, são técnicos em enfermagem nos grandes hospitais. São essas pessoas que voltam para suas comunidades, para suas casas, né, nessas comunidades que a gente sabe que tem aí todos esses gargalos históricos de saneamento, de moradia, né, de falta d'água, etc. Então, antes de mais nada, as gestões, né, os governos municipais e estaduais deveriam ter pensado num plano emergencial para essas pessoas. Né? Não se trata os desiguais de forma igual. Então, você tem que tratar os desiguais com alguma diferença, que é para você garantir equidade no tratamento. Então, não dá para tratar o Morumbi da mesma forma que você trata Paraisópolis, do ponto de vista da garantia de direitos, e entre eles o direito à saúde. A Zona Leste, até esse momento, não tem hospital de campanha, né? A população da Zona Leste está cobrando a gestão municipal para que faça um hospital de campanha lá, e até hoje isso não foi pensado. A população negra tem questões de ordem da saúde que implicam, né, em maior risco para a vida caso contraia a Covid-19, como, por exemplo, a pressão alta. Já se sabe, já se tem estudos, né, que diz que a população negra é a mais propensa a ter pressão alta. Por volta dos 40 anos, quase que toda a população negra no Brasil, periférica no Brasil, desenvolve pressão alta. E isso é um tipo de comorbidade que agrava a Covid-19, né? Que traz consequências mais graves para essa pessoa. Então, pensar política pública, né, é preciso pensar o isolamento, é pensar política pública para garantir o isolamento. Eu não posso simplesmente dizer, agora nós vamos ficar isolados, mas eu não dou uma renda básica para essas pessoas que precisam ficar em casa. Então, seria muito necessário que o governo do município de São Paulo tivesse proposto uma renda básica para complementar, inclusive, os R$ 600 que vieram da renda emergencial a nível federal, porque São Paulo é uma cidade cara, não se vive com R$ 600, uma família com 3 pessoas não vive com R$ 600, então renda básica deveria ter sido garantida, né, para essas famílias, para complementar a renda nacional, deveria ter programas, por exemplo, para resguardar a população hoje que é sem teto. Então, tem projeto de lei aprovado, né, para garantir vagas de sem-tetos em hotéis aqui
do centro expandido. Até agora não se colocou isso em prática. Existe uma grande diferença, sim, entre centro e periferia, mas também já existe estatística que mostra que, em números absolutos, o maior número de mortes é na região central de São Paulo. Por que é na região central de São Paulo? Porque são pessoas que vivem nos chamados cortiços. Aqui na região central, você chega a ter cortiços com 300 famílias morando dentro dele, né? Prédios antigos, casarões antigos que são redivididos por essas famílias para morarem nele. Por que não há um projeto emergencial de testagem sistemática dessas pessoas? Porque elas estão circulando, né? Elas continuam circulando. Então, tem muita coisa que poderia ser feita no âmbito municipal e no âmbito estadual, mas que não foi pensado, né? Então, se pensou no isolamento, né? Hoje já se começa a afrouxar o isolamento, embora todas as estatísticas apontem de que não era o momento, né, de que foi precipitado afrouxar o isolamento. Então, a gente começa a fazer o isolamento, mas não tem política pública, né, para garantir que essas pessoas cumpram o isolamento. Aliás, em São Paulo não teve política, inclusive, nem para fiscalizar comércios e escritórios que mantiveram seus trabalhadores indo trabalhar durante o isolamento, como a gente tem denúncias que correram por aí. Escritórios que não abriam para o público, mas que lá dentro estavam mantendo 100, 200 funcionários trabalhando. Então, assim, para finalizar essa parte, essa questão, para além de todas essas políticas que são necessárias e possíveis de serem garantidas hoje no nível local, para que o isolamento possa ser cumprido, né? Porque uma coisa está associada à outra. Você não garante isolamento se a pessoa tem que sair de casa para ganhar o pão dela de cada dia, né? Então, você não garante isolamento se a pessoa vive, né, em espaços que são praticamente inabitáveis. Você não garante isolamento se essa pessoa é sem teto, né, e vai dormir, sobretudo agora que está ficando frio, vai dormir junto com outros, né, para conseguir chegar ao dia seguinte vivo. Então, você tem que ter um amplo leque de possibilidades aí que poderia ser pensado em nível municipal e estadual e que não foram pensadas. E a nível federal, eu acredito que se a gente não revogar a emenda constitucional 95, que é aquela emenda do teto dos gastos, a gente vai ter um sistema que vai colapsar aí nos próximos 2 anos. Então, isso tem a ver também com a crise sanitária que a gente passa hoje, né? Porque o sistema de saúde tem sido reduzido do ponto de vista dos investimentos, né, em âmbito federal, e se a gente não revogar essa emenda constitucional, é quase que certo que haverá que o sistema de saúde vai colapsar aí nos próximos anos. Realmente é um problema de toda a cidade, pelo que a gente percebe, né, pelas reações do município, pelos números que a gente vai recebendo também, né, da saúde em todo o país. Aqui na cidade não é diferente. Eu vou deixar até uma pergunta para o vereador, para ser respondida pós-intervalo, se ele concorda ou não de uma certa omissão do Estado, até pegando um pouco o gancho da resposta da Ana Cláudia. A gente segue para o último break e a gente retorna já já com decisões e argumentos.